Olá pessoal, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física, e hoje nós iremos trabalhar aqui um tema bem legal. Nós iremos falar sobre os distúrbios alimentares. É algo que acontece, infelizmente, muito hoje no dia a dia, acomete muitas jovens, principalmente aí as meninas, as mulheres entre 17 e 21 anos de idade, são acometidas às vezes por alguns distúrbios alimentares. E nós iremos trazer alguns pontos aqui de atenção para que a gente consiga compreender sobre os distúrbios alimentares. Distúrbios alimentares podem ser originados de hábitos alimentares que causam, olha aí em negrito, danos à saúde, como a redução extrema ou consumo em excesso de alimentos. Os distúrbios alimentares são comuns na adolescência e no começo da fase adulta. Eles estão relacionados a uma série de consequências psicológicas, como ansiedade e pressões sociais, chamado corpo perfeito. Então, hoje cobra-se muito, as pessoas exigem muito do seu próprio corpo em busca de adequar-se a determinado padrão que é exigido pela sociedade. Muitas das vezes influenciado por algumas pessoas que têm uma certa notoriedade nas redes sociais e tentando ali comparar-se a essas pessoas, chegar a parecer com aquelas pessoas, sem levar em consideração uma série de aspectos, que vai do financeiro, que vai do social, que vai do genético, que é a relação de biotipo, uma série de fatores que às vezes vão impedir com que essa pessoa chegue àquele determinado padrão que é exigido. Além de que, quando a pessoa tenta buscar esses determinados padrões, isso vai de encontro ao que? A algo que é bem importante dentro da educação física, que é o quê? A saúde do indivíduo. Então, trazendo um resuminho aqui bem básico para vocês, o que é que a educação física preza em relação à alimentação do indivíduo? Que todo mundo tenha uma alimentação rica e equilibrada. Rica de todos os macronutrientes e equilibrada com todos esses macronutrientes também. Que não tenha carência de nenhum tipo de macronutriente, de nenhum tipo de micronutriente, que esse indivíduo, através da sua alimentação, ele consiga nutrir todas as células do seu corpo para que seu organismo conviva a sua plenitude. Então, um distúrbio alimentar é algo que já é o quê? Que já é danoso à saúde do indivíduo. É algo que não é adequado para a saúde do indivíduo. Então, eu vou grifar bem aqui, ó, danos à saúde. Então, se eu falo de danos à saúde, é algo que, no seu próprio conceito, já é de encontro o que a educação física mais preza, que a educação física visa, que o indivíduo ele tenha hábitos saudáveis, certo? E dentro da educação física existe o treinamento esportivo. O treinamento esportivo, ele é feito através de um tripé. Ele existe através de um tripé, que é o quê? A alimentação, que é a base de tudo, treino e descanso. Então é necessário que a alimentação ela seja o quê? Equilibrada e rica. Eu trouxe aqui alguns distúrbios alimentares para que a gente consiga compreender, entender, analisar, de repente identificar se está acontecendo aí com algum conhecido nosso, com algum parente, porque os distúrbios alimentares, por exemplo, a bulimia nervosa, é um distúrbio que ele é muito difícil, às vezes, de ser diagnosticado. Então, uma pessoa bem próxima é que pode perceber e, de repente, ali buscar algum mecanismo de ajudar essa pessoa. Então, uma das principais características da bulimia é o quê? O que seria essa bulimia nervosa? A pessoa bulímica, ela come em grande quantidade. Ela tem vômitos forçados. Ela faz uso de laxantes e diuréticos, faz jejum, exercícios físicos de forma excessiva, está na rotina de quem é portador desse transtorno alimentar. Então vamos lá, a pessoa bulímica. O que eu falo para vocês que às vezes é de difícil identificação? Porque às vezes é uma pessoa normal. Pode uma pessoa que visualmente não apresenta nenhum tipo de problema de saúde. Mas é aquela pessoa que ela utiliza desses métodos que eu acabei de fazer a leitura para vocês para manter o peso do próprio corpo. Não ter ganho de gordura corporal, digamos assim, não ter ganho de peso. Então, a pessoa bulímica ela tem o que nós chamamos de crises de hiperfagia.
O que é isso? Ela come em excesso, muita ingestão de alimentos em determinado momento. A foto ela é bem sugestiva, a fotinha que eu botei do lado. Tá aí essa moça comendo uma fatia do lado de um vaso sanitário, que sugere o quê? Que depois deste momento ela vai forçar o vômito. Então, a pessoa bulímica, ela tem essas crises de hiperfagia, ela come de forma exagerada e logo em seguida ela utiliza de métodos compensatórios para a manutenção do seu peso. Então, nem sempre no visual a gente consegue visualizar que esta pessoa é bulímica. Ela força o vômito. Então, os sintomas que essa bulimia nervosa traz, dor de garganta, problema nas glândulas salivares, como inchaço na região do pescoço e mandíbula, erosão do esmalte dentário, descomodidade intestinal e irritação, desequilíbrio de eletrólise e sangramento retal. Ora, se eu forço o vômito, eu vou causar uma inflamação na minha garganta. Se eu forço o vômito, eu vou trazer problemas às minhas glândulas. Eu vou trazer uma erosão no esmalte dentário. O nosso intestino ele tem ácidos que são muito fortes para realizar a digestão alimentar. Então, quando esses ácidos começam a passar de forma excessiva pela minha boca, eu vou causar essa fragilidade no esmalte dentário. Descomodidade intestinal, desequilíbrio de eletrólitos e sangramento retal. Esses são um dos sintomas da pessoa que sofre de bulimia. Bulimia, características principais: crise de hiperfagia, alimenta-se de forma exagerada e utiliza de métodos compensatórios. Eu consigo visualizar quando a pessoa é bulímica? Não consigo visualizar quando a pessoa é bulímica. Às vezes ela tem as características normais. Vamos agora para a pessoa anoréxica. As pessoas de anorexia nervosa. A pessoa diagnosticada com anorexia nervosa se autoavaliam com excesso de peso, ainda que estejam abaixo do peso ideal. Exercícios físicos exagerados, indevido de laxante, diurético, entre outros, fazem parte da rotina do portador de anorexia nervosa. A imagem mostra isso. Tem uma distorção da imagem. Então percebam, a imagem real, ela mesmo estando extremamente magra, frente ao espelho ela visualiza-se como acima do peso. Ela está abaixo do peso ideal. São pessoas que apresentam extrema magreza. Percebam que elas utilizam de alguns métodos que a pessoa bulímica utiliza. A pessoa bulímica tende a evoluir para uma pessoa anoréxica. Só que na anoréxica, nós já conseguimos visualizar, porque elas já apresentam uma extrema magreza. São pessoas que são praticamente ali esqueléticas, muito abaixo do peso. Então, nestes casos, a gente já consegue visualizar. Existe um filme numa plataforma que vocês podem assistir, chama-se O Mínimo para Viver. Vocês irão lá perceber, vocês irão ver casos de pessoas, de mulheres, meninas que sofrem de anorexia nervosa, de bulimia nervosa. É bem interessante este filme. Os sintomas da anorexia nervosa, percebam. Primeiro logo aí, peso corporal extremamente baixo, perda de massa e de gordura corporal. Então, pessoal, quando não existe a ingestão de alimentos de forma equilibrada, de forma variada, que eu não consigo garantir todos os nutrientes para o meu corpo, eu vou entrar num quadro de quê? Que nós começamos a perder massa muscular. Nós começamos a ficar o quê? Mais fracos. Nós começamos a ficar o quê? Nós entramos num quadro de desnutrição. Desnutrição mesmo. Então, a pessoa anoréxica, ela apresenta quadros de desnutrição. Ela tem uma restrição alimentar severa. Isso também difere da pessoa bulímica. A pessoa bulímica, ela tem as crises de hiperfagia. Hora ou outra, ela tenta ter uma alimentação restrita, uma dieta altamente restritiva, mas aí hora ou outra baixa mesmo a fome, ela vai e come de forma exagerada. Isso não acontece com as pessoas que sofrem de anorexia nervosa. Elas não têm essas crises de hiperfagia. Falta de vontade para manter um peso normal e saudável, preocupação em não ganhar peso. Bem aí, essa é uma das características principais que difere da bulimia. Distorção da imagem corporal. No caso das mulheres, ora pessoal, se eu não tenho alimentação adequada, se eu não tenho alimentação equilibrada e rica,
Eu vou mexer com minha taxa hormonal. Se eu mexo com a minha taxa hormonal, vai ser inibido o quê? O ciclo menstrual dessas mulheres. Hipotermia, anemia, tudo isso está diretamente relacionado ao quê? Ao quadro de desnutrição. Muitas dessas meninas, às vezes, se alimentam com um copo de leite ao amanhecer, digamos assim, e passa o dia todinho mais sem ingerir nenhum tipo de alimento. E mesmo tendo essa dieta severa, ainda fazem práticas de exercícios de forma exagerada, ainda fazem uso de laxantes, ainda fazem tudo aquilo, todas aquelas outras coisinhas que as pessoas bulímicas fazem. Vigorexia, que é interessante. Vigorexia, vocês podem encontrar também bigorexia. Essa aqui já afeta bem, já acomete bem mais quem? Os rapazes. Eu falei para vocês, muitos dos distúrbios alimentares afetam as meninas. Mas neste caso aqui, a vigorexia, claro que existem também casos de mulheres, mas ela acomete bem mais os rapazes. A vigorexia também é um transtorno, uma distorção de imagem. Então é mesmo aquele indivíduo extremamente forte, muita massa muscular, faz uso de esteroides anabolizantes, ele frente ao espelho ele se acha o quê? Magro. Ele continua dentro desse ciclo de fazer uso de esteroides anabolizantes para tentar ganhar mais massa muscular. Esse é um distúrbio alimentar que acomete bem mais os homens. A vigorexia é um transtorno de ansiedade que faz com que o paciente tenha uma distorção de sua imagem. Comum com pessoas do sexo masculino, a vigorexia também é conhecida pelos exercícios físicos intensos. Então, este indivíduo, além de fazer uso de esteroides anabolizantes, ele pratica exercícios físicos de forma exagerada para ele se ganhe de massa muscular. Achando ele que quanto mais ele treinar, mais ganho de massa muscular ele vai ter. E sendo que não acontece assim. O tripé do treinamento esportivo é qual? Falei ainda há pouco, alimentação, treinamento e descanso. Vamos avançar. Esses são os sintomas da vigorexia. Preocupação exagerada, distorção da autoimagem, assim como acontece na anorexia, tendência à automedicação. Automedicação o quê? Uso de esteroides anabolizantes. O uso de esteroides anabolizantes é benéfico ou maléfico para a saúde do indivíduo? É maléfico para a saúde do indivíduo, ainda mais quando para fins estéticos. Então, já não é legal, já não é muito bom. Métodos extremos de treino, dietas rigorosas, abuso de esteroides anabolizantes, cirurgias plásticas desnecessárias. Então, todos esses distúrbios alimentares, se vocês perceberem, eles estão diretamente ligados à busca de um corpo perfeito, em busca de um padrão corporal. Trouxe aqui ainda a ortorexia nervosa. Esse talvez seja o que vocês, alguns aí nunca tenham ouvido falar, mas está relacionada com a obsessão por alimentos saudáveis e nutritivos de forma exagerada. Ou seja, a pessoa diagnosticada com ortorexia exclui uma grande quantidade de alimentos com químicas, agrotóxicos ou aditivos. Eu vou aqui, selecionar essa expressão bem aqui, de forma exagerada. Pronto. Porque quando nós falamos em ortorexia, eu tenho que ter bastante cuidado em falar. Vou grifar essa outra expressão também aqui, obsessão. Porque, pessoal, nada na nossa vida pode ser exagerado. Tudo do nosso organismo tem que acontecer de forma o quê? Equilibrada. Tanto no físico, quanto no mental, tudo tem que ter um certo equilíbrio. Então, professor, mas a pessoa, para se alimentar bem, se alimentar de forma saudável, não é legal? É maravilhoso. É ótimo. O que eu não posso fazer é abrir mão de determinados momentos de lazer, abrir mão de determinados momentos de lazer em prol de uma alimentação que eu devo seguir de forma rigorosa. Eu estou falando aqui de pessoas normais, não estou falando de atletas de alta performance que irão performar, de alto rendimento, que necessitam de uma disciplina alimentar, de uma dedicação, e nem sempre, e nem é todo o tempo, porque existem, dentro desses períodos de um atleta de alto rendimento, o período de preparação, o período competitivo, o período transitório. Dentro do período competitivo, de fato, ele não abre mão porque a dieta dele é altamente rigorosa. Mas desse período transitório e período de adaptação, claro que existem as exceções. Então nós estamos falando de indivíduos normais.
Então, eu não posso me tornar um indivíduo antissocial, que eu vou ser convidado de repente para um churrasco na casa de um amigo, para um aniversário, e eu vou chegar lá com a minha marmita pronta o tempo inteiro. Não, não posso ser assim. Então, tudo na vida é o equilíbrio, porque se eu passo a fazer isso, eu me torno o quê? Um indivíduo antissocial. Eu passo a pesar para outro lado e deixar o meu social de lado. E isso já não é o adequado, já não é o legal. O indivíduo ele tem que viver na sua integralidade. Ele tem que ter a preocupação com o seu físico, ele tem que ter a preocupação com o seu psicológico, ele tem que ter um convívio social, ele tem que conviver em sociedade. Então, ele tem sim que ter algo equilibrado, ele não pode exagerar em nada. Sintomas da ortorexia. Não ingere alimentos com sal, açúcar e gordura, o que pode provocar a exclusão de alimentos que são ricos em gorduras boas para o organismo. Então, pessoal, nosso organismo, ele precisa de gordura. Gordura é um macronutriente, então é necessário que ele seja ingerido. Existe a gordura boa, só encontrada em alguns alimentos, então é necessário que esse indivíduo faça uso dessa gordura. Quando cai em tentação, está entre aspas, e come algo fora do planejado, costumam ter o sentimento de culpa e em alguns casos levando à depressão. Olha só, ter o sentimento de culpa e em alguns casos levando à depressão. Lembra do que eu falei ainda há pouco da integralidade do indivíduo? De ter o físico, o psicológico, o social, tudo bem alinhado? Então a gente tem que ter cuidado em relação a essas atitudes que nós tomamos. Tudo tem que acontecer de forma o quê? Qual é a palavrinha? Equilibrada. Venho falando para vocês desde o início da aula. Os sintomas da ortorexia. Preferem não solicitar ajuda de especialistas da nutrição. Eles são estudiosos em relação a isso. Leem tudo que tem na internet, acham que já tornaram-se nutricionistas. É um erro. Perda de peso excessivo. Dieta restritiva. Dificilmente irá comer algo que não foi preparado em sua casa, causa anemia, olha só, isolamento social. Então, existe uma série de consequências que são ruins para a saúde deste indivíduo, certo? Prefere não solicitar a ajuda de especialistas... Opa, está repetindo. E o tratamento, pessoal? Para um tratamento com bons resultados, o diagnóstico tem que ser precoce. Um clínico, um psicólogo, um nutricionista são um dos especialistas indicados como recursos terapêuticos e assim como os demais, a interação da família é primordial. Lembra que eu falei no início da aula para vocês que às vezes é difícil de diagnosticar um distúrbio alimentar, principalmente a bulimia, às vezes a ortorexia, a vigorexia, a anorexia já fica um pouco mais na cara, a vigorexia é só quando ela já está extremamente exagerada. Então, monta-se uma equipe multidisciplinar para analisar o caso desse indivíduo que está sofrendo com esse distúrbio alimentar para buscar um tratamento. Uma via que seja acessível para que ele saia desse quadro, desse distúrbio alimentar e consiga viver aí em sua plenitude. Trouxe aqui uma questãozinha para nós analisarmos juntos sobre os distúrbios alimentares. Os distúrbios alimentares são condições que afetam o comportamento alimentar e a percepção corporal Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. A bulimia nervosa é caracterizada apenas por longos períodos de jejum sem episódios de compulsão? Não, né, pessoal? Lembra que eu falei para vocês que existiam os episódios de compulsão? Então, isto bem aqui torna essa afirmativa errada. A anorexia nervosa envolve perda de peso extrema e medo intenso de engordar, mesmo quando a pessoa está abaixo do peso saudável. Esta aqui é a opção correta, pessoal. Esta aqui é a opção correta. A anorexia nervosa, todas as características, ó. Tem o quê? Olha as características aqui, ó. Envolve perda de peso extrema, medo intenso de engordar, mesmo quando a pessoa está abaixo do peso saudável. Vamos ver as outras opções. A compulsão alimentar só ocorre em atletas de alto rendimento, e em nenhum momento eu falei de atletas de alto rendimento aqui. Acomete atletas de alto rendimento, modelos, pessoas normais. Distúrbios alimentares não causam riscos físicos, apenas emocionais?
riscos físicos, falei da desnutrição, do quadro de anemia, um monte de probleminhas que são trazidos aí para a saúde do indivíduo. Então, galerinha, espero que vocês tenham entendido aí sobre os distúrbios alimentares. Não entrem nessa de se adequar a determinado padrão. Nós precisamos buscar saúde, certo? Então, até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?